Um cessar-fogo de 72 horas entre os dois generais que disputam o poder no Sudão entrou oficialmente em vigor nesta terça-feira, após 10 dias de combates que deixaram centenas de mortos e provocaram uma fuga em larga escala de estrangeiros. Na capital Khartoum, de quase 5 milhões de habitantes, praticamente não foram ouvidos tiros ou explosões durante a manhã. Na noite de segunda-feira, o secretário de Estado americano Antony Blinken anunciou que, após negociações intensas, as Forças Armadas do Sudão e as Forças de Apoio Rápido concordaram com a trégua. Antes do cessar-fogo, várias nações conseguiram dialogar com os dois lados rivais a retirada de funcionários diplomáticos e de cidadãos de seus países. Mais de 1.000 nacionais da União Europeia deixaram o Sudão. China, Estados Unidos, Japão, Reino Unido e vários países árabes também anunciaram a retirada de centenas de pessoas. O emissário das Nações Unidas para o Sudão, Volker Perthes, permanece no país do leste da África e tenta negociar uma solução pacífica para o conflito. Quase 200 cidadãos de mais de 14 países desembarcaram na segunda-feira à noite de um navio na cidade costeira de Jeddah, na Arábia Saudita. Entre as pessoas que fugiram do país africano estavam idosos em cadeiras de rodas e bebês carregados pelos pais. Apesar da trégua momentânea, a Organização Mundial da Saúde fez alerta para riscos biológicos elevados após a ocupação de um laboratório nacional de saúde do Sudão. Já o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, promoveu apelos pela paz e se mostrou preocupado com a possibilidade de o conflito escalar para o restante da região e além. Iniciado no último dia 15 de abril, o conflito entre o exército e paramilitares já deixou pelo menos 427 mortos e mais de 3.700 feridos. 5 trabalhadores humanitários morreram e quase 75% dos hospitais do país estão fora de serviço. A Agência da ONU para os Refugiados calcula que até 270 mil pessoas podem fugir para o Chad e para o Sudão do Sul. O Conselho de Segurança da entidade analisa a situação do Sudão durante uma reunião nesta terça-feira. As 72 horas de cessar-fogo no Sudão podem ter parado por agora os tiros, mas não afastaram a ameaça de uma guerra civil. Quem ficou sabe que a trégua tem o fim marcado. Quando os estrangeiros forem embora, o país volta a mergulhar num conflito do qual, sobretudo, os mais frágeis não têm como fugir. Impedidos por razões económicas, familiares e até de saúde, muitos sudaneses, como neste hospital de Khartoum, vêm-se obrigados a esperar por uma paz que dificilmente está para chegar. Desde o início dos combates, apenas 17 máquinas neste centro da capital asseguram a diálise a quem precisa. Apesar da falta de transporte, alguns sudaneses já conseguiram fugir do país. Muitos dirigem-se ainda para os países vizinhos a pé. Pelas contas das Nações Unidas, Chad, Sudão do Sul e Egito terão acolhido cerca de 25 mil refugiados desde o início do conflito. O americano anunciou que os generais do Sudão concordaram com um cessar-fogo de 72 horas. O confronto já deixou 400 mortos. Na capital, Khartoum, aeroportos estão fechados. Comboios tentam levar famílias até os países vizinhos. 2 forças rivais lutam pelo poder no país: o Exército do Sudão e um grupo paramilitar. Em meio ao caos, governos fecharam embaixadas e começaram a retirar diplomatas e familiares. Desde o fim de semana, aviões militares do Reino Unido, da Espanha, França e Alemanha já decolaram com mais de 1.000 pessoas. Cerca de 100 americanos também foram retirados. Os Estados Unidos têm mais de 16 mil cidadãos no território sudanês. Os Estados Unidos não pretendem fazer uma operação em larga escala para tirar americanos do Sudão, principalmente pela falta de segurança no país em conflito. Segundo o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, o Itamaraty, 16 brasileiros estavam em Khartoum quando o conflito começou. A maioria deles faz parte de um time de futebol. 15 dos brasileiros já deixaram a capital em diferentes operações. Subiu para 89 o número de mortos em uma seita do Quênia que incentivava os seguidores a jejuarem
afirmou o ministro do Interior do país nesta terça-feira. Até o momento, 34 pessoas foram resgatadas com vida. Os mortos faziam parte da Igreja Internacional das Boas Novas. De acordo com as investigações, o fundador da igreja incentivou os seguidores a fazerem jejum total para conhecer Jesus. O religioso foi preso há 10 dias, mas seus seguidores seguem escondidos, jejuando, segundo a polícia. De acordo com a mídia local, Mackenzie Cheng já havia sido detido e indiciado no mês passado, depois que 2 crianças da seita morreram de fome. No entanto, ele pagou fiança e foi liberado. Agora, olha essa notícia, subiu para 89 o número de mortos durante a participação de uma seita no Quênia. Os investigadores chegaram à região depois de uma denúncia que apontava a existência de uma vala comum. Pelo menos 34 pessoas foram encontradas com vida. Segundo a investigação, os integrantes dessa seita eram incentivados a ficar por dias sem comer e beber. Alguns líderes do grupo foram presos e vão ser ouvidos pelas autoridades. Uma trégua de 72 horas está a permitir a retirada de centenas de cidadãos estrangeiros do Sudão. O exército sudanês e o grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido acordaram baixar as armas a partir desta terça-feira. Uma pausa de 3 dias num conflito que está a arrastar o país para uma guerra civil e já fez mais de 400 mortos e quase 4.000 feridos. Sem adiantar números exatos, Josep Borrell, chefe da diplomacia europeia, confirmou a retirada de mais de 1.000 europeus do território. Ou seja, nos últimos dias, terão saído de Khartoum 2/3 dos cidadãos e diplomatas da União Europeia que estavam no Sudão quando o conflito começou. As operações já envolveram cerca de 30 voos realizados por vários Estados-membros e permitiram a retirada de 21 portugueses. Apenas um cidadão decidiu ficar no país por considerar não correr perigo. António Guterres, secretário-geral da ONU, revelou esta segunda-feira estar a trabalhar com organizações humanitárias no terreno e, apesar de ter autorizado a deslocação de algum pessoal e famílias, garante que as Nações Unidas não vão abandonar o Sudão. O facto de ser a Rússia a presidir o Conselho de Segurança da ONU que impediu o secretário-geral de expor frontalmente a devastação que Moscovo está a causar. O embate decorreu em plena sessão do Conselho, com António Guterres a apontar com bastante clareza quem está a violar o direito internacional. Tensions between major powers are at an historic high. So are the risks of conflict through misadventure or miscalculation. Russia's invasion of Ukraine, in violation of the United Nations Charter and international law, is causing massive suffering and devastation to the country and its people, and adding to the global economic dislocation triggered by the COVID-19 pandemic. Мы вновь, как и в годы холодной войны, подошли к опасной, а может быть еще более опасной черте. Ситуация усугубляется утратой веры в многосторонность, когда финансовая и экономическая агрессия Запада разрушает блага глобализации, когда Вашингтон и его союзники отказываются от дипломатии и требуют выяснения отношений на поле боя. Все это в стенах ООН, созданной для предотвращения ужасов войны. A embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Linda Thomas-Greenfield, pediu diretamente a Sergei Lavrov a libertação de norte-americanos detidos na Rússia, incluindo o jornalista Evan Gershkovich. O fornecimento de munições à Ucrânia tem de aumentar rapidamente nos próximos dias. Quem o diz é o chefe da diplomacia europeia a fazer eco da urgência já expressada por Kiev. Josep Borrell estima que o apoio militar dos Estados-membros ao esforço de guerra ucraniano tenha superado os 13.000 milhões de euros. More than 1,000 missiles has been provided to Ukraine, and a number of ammunition which is still growing, but it has to grow quicker in the next days. The second track, another billion, is being finalized by member states. There has been some disagreement, but the work continues. We are not waiting for the legal document to be finished to start working. Uma mensagem reforçada pela Estónia. De visita à Ucrânia e ao lado de Volodymyr Zelensky, a primeira-ministra estoniana reiterou a vontade de Tallinn ver a Ucrânia na NATO. So for peace in Europe, we need Ukraine in European Union, we need Ukraine in NATO. This is also the message in this joint declaration we have just signed.
This is also the reason why I suggested to the European Union to jointly procure 1 million artillery shells for Ukraine and send them directly to Ukraine. Na passada quinta-feira, a União Europeia atribuiu mais 55 milhões de euros para o financiamento humanitário à Ucrânia, uma verba destinada à preparação para o próximo inverno. O montante acresce aos 145 milhões de euros já alocados no início deste ano à ajuda humanitária. Uma pessoa morreu e 10 ficaram feridas no alegado bombardeamento russo sobre a cidade de Kupiansk, na região de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia. O presidente Volodymyr Zelensky partilhou pelo Telegram uma mensagem revelando o balanço de vítimas num ataque que terá atingido o Museu de História de Kupiansk. Zelensky ameaça responsabilizar sem misericórdia os culpados destes alegados crimes de guerra. As autoridades ucranianas partilharam imagens recolhidas de forma amadora do resultado do alegado bombardeamento.